Boa noite a todos e todas aqui presentes. Muito obrigada por estar aqui. Quero agradecer. Foi uma surpresa muito grande para mim ver os amigos da outra casa de oração que eu frequentava. Muito obrigada. Agradecer mais uma vez o convite de estar aqui, dessa casa que me recebeu, me acolheu tão bem e tem me dado oportunidades de evoluir, de aprender cada dia mais. Então é importante estar aqui nesse espaço, fazendo essa fala, essa reflexão sobre o poder da fé. Um tema tão atual, tão pertinente e tão necessário, porque estamos passando pela transição planetária. Então, se a gente não se aliar a esse atributo, ficará um pouco mais difícil. Porque eu faço uma analogia da transição planetária como aquele guarda-roupa desarrumado, que a gente olha para ele e não arruma, mas sabe que está lá esperando fazer a organização. E aí chega um belo domingo, a gente fala, não, no domingo eu arrumo. Aí no domingo, depois do almoço, você tira tudo de dentro do guarda-roupa e coloca em cima da cama. Aí fica aquela montanha de verdade de roupa. E de repente você olha, meu Deus, para que eu tirei isso? E eu vou dar conta. Mas é importante que a gente faça isso, porque quando a gente tira toda aquela roupa, a gente vai ver o que não necessitamos mais. Seja porque engordamos, seja porque emagrecemos, ou seja porque aquela roupa não diz mais respeito a mim, não é mais do meu interesse. Mas a gente aproveita a oportunidade e passa para um outro. Mas passa para o outro aquilo que ainda dá para o outro, tá? Porque se a roupa não tiver nem como para você, nem para ninguém, é lixo. Então a gente faz a caridade de passar adiante quando ainda serve para o outro. Então, a transição planetária, de uma forma de analogia, é mais ou menos isso. É quando a gente vai olhar para dentro e vai ver o que não nos serve mais. Aquele egoísmo, aquela mágoa que ficou lá de um ente querido, de um colega, aquela má vontade que a gente tem. Então, a gente precisa revisitar e ir trabalhando isso dentro de nós. Então, é mais ou menos isso. Mas aí a gente percebe que bagunça ficou ali na cama. Mas daí a pouco, quando a gente arruma, fica mais fácil, né? E a gente encontrar, a gente percebe roupas que a gente nem sabia que tinha mais lá. Mais ou menos isso a transição planetária. A gente tem a ideia que está bagunçado, que está sem governo, que a gente começa até a questionar Deus em alguns momentos. Mas é importante que a gente faça esse olhar para dentro e se alie a esse atributo. Então, na noite de hoje, nós vamos falar que poder é esse? Que é isso? Que fé é essa? Que ela tem tanto poder assim de modificar? Do que estamos a falar? Por que eu não tenho fé? Como atingir a fé acima de tudo? Então, na noite de hoje, nós vamos caminhar por esse viés para que a gente consiga fortalecer. Eu espero que ao final da minha fala aqui, todos saiamos daqui mais forte, com a fé um pouco mais robusta, tá? Então, aqui tem uma imagem do evangelho que a mocinha ali acabou de ler. É a fé que transporta a montanha. Aí fala que se a gente tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda, eu nunca vi um grão de mostarda, mas já ouvi dizer que ele é o grão menor que conhecemos. Então aí bate aquela vergonha, poxa, se eu não consigo ter uma fé do tamanho desse grão, que é o menor, que dirá uma fé um pouco maior. E se eu a tivesse, eu conseguiria transportar montanhas, conseguiria mudar várias coisas. E eu não consigo, tão pequena é ela e eu ainda não consigo. Então, a gente vai perceber que o trabalho é longo. A gente precisa realmente arregaçar as mangas e fazer um longo trabalho de fortalecimento da nossa fé. E aí, por onde a gente começa? Pelo começo, falando do conceito. Etimologicamente, a fé possui duas origens. Uma deriva do termo grego pistia, que quer dizer acreditar ou confiar em algo que não possa ser provado. Percebam que acreditar ou confiar, eu preciso confiar no que eu não vejo ainda. Então, na verdade, a gente vai fazendo esse trabalho interno da confiança, porque não basta só acreditar. Porque acreditar, daí a pouco eu posso desacreditar. Se vocês me perguntarem, Ana Flávia, você acredita na reencarnação? Eu vou dizer, não vou acreditar na vida após a morte. E aí vocês vão olhar para mim, você, espírita, não acredita? Eu vou dizer não. Sabe por quê? Porque eu sei, eu tenho essa confiança.
Por quê? Porque estudei, porque fui ler os livros, vi comprovações, eu estudei 1 ano aqui a mediúnica, participo de reunião mediúnica, então eu guardo a certeza luminosa no meu coração que é verdade. Então, se eu digo só acreditar, daqui a pouco eu desacredito naquilo. Então, é a confiança, é muito mais que acreditar, fé. É você guardar aquela confiança que tira o desespero. Porque eu confio, eu sei que dias melhores virão. Não estou entendendo nada do que está acontecendo. Vou chorar, porque eu ainda estou na matéria, mas sem o desespero. Porque eu sei que logo ali o dia amanhece e a luz vai voltar a brilhar, as cores vão retornar. Então, a gente precisa guardar essa certeza dentro da gente para que fique um pouco mais fácil. Porque aqui, nesse mundo de provas e expiações, a gente sabe o que vai encontrar. A gente não veio aqui para um resort, não viemos a passeio, viemos para o trabalho, para o aprendizado. E isso contempla algum sofrimento, né? E aí as pessoas que nos machucam, elas também estão querendo ser felizes. Quando a gente muda o olhar, a gente começa a entender o outro, ter compaixão com aquele que está ali do nosso lado. E a gente vai entendendo que eles são os nossos professores. Porque, vejam, se nós estamos numa sala de aula, o professor vai passar toda a matéria. Quem vai fazer a prova? É o nosso colega que está ao lado ou é o professor? O professor. Então, essas pessoas que nos desafiam são nossos professores. E aí é um treino, é como musculação, é como você treinar um músculo. Quando você treina a sua visão para olhar algo de bom em cada pessoa, a gente encontra. É só olhar com mais calma e mudar a lente. Bote a lente para a visão espiritual, para ver como a gente consegue verificar as coisas de uma forma diferente e a gente vai acalmando o nosso coração e as coisas vão se encaixando, vão se encaminhando vagarosamente e a gente vai voltando para o nosso eixo. Então, para além de acreditar, precisamos confiar, porque isso aí é a certeza que a gente vai trazendo no nosso coração. E a segunda origem dela deriva do latim fides, que também possui o sentido de acreditar. Mas agora há o conceito de fidelidade. Veja, eu preciso desenvolver essa fidelidade. Eu desafio aqui a todos vocês, quem não já viu uma frase, seja em fundo de caminhão, em carreta, em BR, até nos carros mesmo, Deus é fiel. Quem nunca viu essa frase? Eu já vi em vários automóveis e já vi lá com os homens que eu trabalho com população de rua. Então eu vejo muito essa tatuagem nos homens. Deus é fiel, seja no braço, nas costas, na perna, sempre vejo essa tatuagem, essa frase. Mas se a gente parar para pensar, ela deveria ser o contrário. Eu sou fiel a Deus. Porque se a gente analisa bem devagar essa frase, eu preciso ser fiel, porque Deus espera de cada um de nós, espera de mim, espera de vocês. Ele confiou algo que a gente precisa desenvolver aqui. Temos que florescer onde formos brotados. Então, Ele também espera, eu preciso fazer a vontade do meu Pai. Eu preciso fazer o máximo de bem ao limite das minhas forças. Porque tem pessoas que dizem, olha, eu já não faço mal, já está bom demais. É sua obrigação não fazer o mal. É nossa obrigação não fazer. Mas a gente erra quando não faz o bem. É preciso ter ação, é preciso o movimento em direção ao outro. Eu não posso só ficar não fazendo, porque já aí é minha obrigação. Mas eu preciso ir além. Além é fazer o bem no limite das minhas forças. Então, eu preciso desenvolver essa fidelidade com o Pai. Eu preciso eu e o Pai estar juntos. Eu preciso orar. Orar não é só aquela oração do Pai Nosso, é orar quando eu estou desesperada, quando eu estou triste, quando eu não estou entendendo, porque a gente vai ter momentos, nós estamos na matéria, mas a gente tem que tirar o olho da matéria e olhar para cima quando bagunça. Eu preciso entender que eu estou na matéria, vou ter as vicissitudes da matéria, porém é uma experiência temporária e rápida, porque quando a gente pisca o olho, já se foi a encarnação e a gente já está pronto para uma próxima. Então a gente tem que pensar que tudo vai ficar. Esse corpo que a gente cuida, que a gente malha, que a gente se alimenta, ele vai ficar tudo. Então, todas as coisas da matéria, a gente precisa usá-las ao nosso favor para nos desenvolvermos. Porém, tem que olhar para o alto. Eu não posso perder de vista a visão espiritual, porque senão vai bater o desespero. Se eu vou achar que tudo é matéria, eu vou achar que tudo acaba aqui e só tem aqui. Eu preciso me dar bem logo aqui, porque não tem mais nada. Então, é preciso você levantar os olhos para a espiritualidade e estudar e entender
para desenvolver essa fidelidade com o Pai. Quanto às definições contidas nos livros espíritas, optamos pela que nos brinda Emmanuel em O Consolador. Na questão 354, pergunta: poder-se-á definir o que é ter fé? Ao que responde: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Ou seja, é aquilo que eu falava. Não é só uma crença religiosa, independente da crença que eu professe. A fé é inata do ser humano. A fé é minha, eu tenho que trazer a luminosa certeza. E aí, ao passar das lâminas, a gente vai falar aqui como obter, né? Porque vocês vão dizer: não, Flávia, você está falando que é preciso, está falando que é importante esse poder, é interessante eu me aliar com esse atributo, mas como obter? Por que eu tenho dificuldade? E aí, ao passar das lâminas, a gente vai discutindo pouco a pouco esses fatores para que a gente consiga deixar a nossa fé robusta. Allan Kardec, ele fala, neste caso, o sentido é moral, as montanhas que a fé transporta. Por quê? Porque se a gente falar em transporte de montanhas, com a tecnologia é capaz que se consiga tirar uma montanha daqui para ali. Eu não duvido, porque o homem tem feito coisas inimagináveis. Pode até ser que aconteça. Mas essa fé que transporta, que foi lida aqui, não é material. Elas são dificuldades. Quem de nós aqui não tem dificuldades? Todos nós. Esse mundo é característico de provas e expiações e nele vai acontecer diversas dificuldades. Mas quando eu tenho essa fé, quando eu desenvolvo esse relacionamento com o Pai, eu consigo transportar essas dificuldades. Quem não as tem? E aí eu não vou dizer que você não vai chorar, que você não vai ficar triste, vamos, mas é você guarda a certeza no dia de amanhã. E a certeza que tudo passa. Tem uma passagem que diz que Chico, conversando com Emmanuel, disse: Emmanuel, manda um recado para Maria. E aí coloca a situação e passa um tempo, sim, e a resposta? Aí Emmanuel: não falei, vou ver. Passa um tempo de novo e a resposta: ah, sim, é a mesma resposta. Ela disse que tudo passa. E é verdade, tudo passa. E quando passa, chega lá na frente, a gente percebe: nossa, como foi bom aquele não. Como foi bom Deus não ter aberto aquela porta, porque seria a destruição da minha encarnação. E a gente vai entendendo os porquês, porque agora talvez a gente não entenda nada, a gente não sabe o que está acontecendo, acha até que é injusto. Pergunta: por que comigo? Só comigo? Mas aí quando vai passando, quando a gente vai acalmando o coração, quando a gente vai lendo, vai entendendo, a gente percebe: obrigada, meu Deus, porque não me deu. E aí a gente vê algumas experiências que passamos, eu pessoalmente passei por diversas, e às vezes eu me paro, fico perguntando: mas será que eu precisaria passar tanto aquela situação? Talvez não precisasse. E aí depois eu acalmo de novo o pensamento, medito sobre isso e digo: não, realmente foi importante. Porque se eu não passasse por aquela experiência que passei, não seria quem sou hoje, tá? Não teria essa emocional um pouco mais validado, um pouco mais robusto, um pouco mais preparado. Então é preciso. As dificuldades, elas são nossas aliadas para a evolução, porque a nossa vida aqui, para desenvolvermos, ela não vai ser assim, não, ó. Uma linha tênue e calma na zona de conforto. Não, não vai ser assim, ela vai ser assim, ó. Uma hora estou triste, uma hora estou alegre, mas a gente tem que pensar que ela é subindo para a minha evolução e não descendo. Ela vai ter altos e baixos, e a gente vai aprendendo e vai ficando diferente a cada dificuldade superada. Porque muitos de nós, olha, o desafio quando aparece: nossa, eu não vou conseguir dar conta. Quem de nós não já falou isso? Meu Deus, eu não consigo, eu não vou suportar. E depois, quando a dificuldade passa, a gente sai um pouco mais forte. Nossa, fui eu mesmo que consegui. E isso é através dessa fé que transportou uma montanha da dificuldade, que eu achei que ela fosse maior do que eu, e eu consegui transportá-la e sair um pouco mais forte. Ela também fala das nossas resistências. Quantos de nós temos resistências a mudanças? Às vezes o universo já está nos sinalizando que esse comportamento a gente vai encontrar os mesmos resultados. Então é preciso mudar o comportamento, é preciso mudar de atitude, mudar de pensamento. A gente não muda, a gente tem resistência. Então quando eu tenho fé,
Quando eu desenvolvo esse relacionamento, eu vou modificando, tirando essas montanhas que seriam as resistências. Aos poucos. Vamos dizer que é rápido? Não é rápido, porque a natureza não dá salto. Tudo é processual. Então, aos poucos, você vai modificando e quando você olha para trás, nossa, eu não sou a mesma pessoa que era há 5 anos atrás. Às vezes a gente não é a mesma pessoa meia hora atrás, imagine há um bom tempo. Então, a gente vai modificando e vai vendo como nós evoluímos, como pensamos diferente, como agimos diferente. Então, a gente precisa aproveitar essa encarnação para a gente ir evoluindo cada vez mais e tendo essa fé para transportar essas montanhas que seriam dificuldades, resistências e má vontade. Má vontade é uma outra característica que a gente também tem dentro da gente. A gente sabe o que é preciso fazer. Dentro da gente, não precisa que ninguém nos diga. A gente tem esse conhecimento. Porque se eu sei que jogar uma pedra aqui em Beto vai doer, dói em mim também. Porque somos humanos, mas às vezes a gente tem uma pressa em julgar. Às vezes a gente tem uma pressa em não ajudar com a má vontade. Mas a gente sabe, só basta olhar o que não é bom para mim, com certeza não vai ser bom para o outro. Então a gente já tem a cartilha. É preciso olhar, é preciso observar e fazendo essas modificações pouco a pouco, de repente a mudança está aparente para todos verem. Também temos nossos preconceitos da rotina. Nossa, como os temos. E aí é preconceito de toda a ordem. Às vezes a gente não tem esse, mas a gente tem aquele. De repente a gente se pega pensando, fui capaz de fazer isso? Como? Fui capaz de pensar isso? Como? Então é preciso também a gente fazer esse movimento de trabalho interno, de identificação. Primeiramente eu preciso identificar, porque um problema não é resolvido se eu não vejo, se eu não reconheço, se eu transfiro para uma terceira pessoa. Se eu falo sempre que o problema é do outro, que eu fiz isso porque o outro aquilo, nunca vou olhar para mim e tentar resolver a situação. Então o primeiro passo, reconhecer que os tenho. Pode ser em menor proporção, graças a Deus, menor proporção, mas ainda tem um fiozinho lá que precisa ser lapidado. Isso, minha gente, é reforma íntima. É fácil fazer? Não, mas é preciso. É preciso, é para isso que nós estamos aqui. Pouco a pouco a gente vai conseguindo eliminar e aí a fé vai nos ajudando a fazer essa obra de mudança. Interesse material. É outra pecinha-chave que a gente se pega, porque a gente olha muito para a matéria. O carro é meu, a casa é minha, tal coisa é meu. A gente usa muito esse pronome pessoal. Possessivo é meu. Nada nos pertence, são empréstimos. A gente precisa usá-los para o nosso desenvolvimento, porque eles vão ficar aí. Então a gente tem que voltar os olhos, para a espiritualidade. Pensar que eu sou uma essência, o corpo que me ajuda a desenvolver aqui na matéria, ele fica, quiçá casa, quiçá dinheiro, todas essas coisas são bobagem. Agora a gente precisa, não vou ser hipócrita de dizer que não, a gente trabalha dignamente, a gente quer ter um carro melhor, a gente quer ter algumas coisas melhor, nada contra, a gente não pode ter a ambição. O exagero é que a gente precisa podar e não voltar os olhos apenas para isso, colocar todas as minhas forças nisso. Isso aí que é perigoso. Hoje pela manhã, no grupo de meditação tibetana que eu participo, a gente falava disso, da felicidade. No livro Meditando a Vida, que a gente trabalha, após a meditação a gente faz essa discussão, e aí falava da felicidade, a gente colocá-la de forma externa, seja lá onde for, de pessoas, em objetos. Como é difícil, porque é flutuante. À medida que eu coloco a minha felicidade em você que está aí sentada, a partir do momento que você sai, vai embora. Então é o começo da minha felicidade, porque tudo está dentro de mim, a força, a potência se encontra em mim, porque se eu coloco em algo externo, ele se movimentou a minha felicidade. Então é o primeiro passo, de fato, sem sombra de dúvidas, o início do nosso sofrimento é a partir do momento que eu aposto minhas forças nos outros. Claro, eu preciso, isso eu não quero dizer que não precisamos. Precisamos do outro, precisamos de apoio, estamos aqui para nos somar, nos ajudar. Mas primeiramente eu preciso confiar na força que é em mim, na centelha divina que cada um de nós guarda dentro de si, e aí a gente vai caminhando e se desenvolvendo. Egoísmo. Esse é uma chaga terrível da humanidade. E a gente precisa lapidar
esse bichinho para ontem. Porque a gente tem a mania de olhar só para o nosso umbigo, só eu sinto dor, só eu sofro, só eu sou a vítima de todos os problemas, quando na verdade o outro também tem problema. E às vezes a gente olha, julga rapidamente, não chega nem perto para tentar entender o que é que aquela pessoa traz. De que lugar de fala ele vem? Que dor é essa que ele está trazendo? A gente muitas vezes é impaciente de chegar perto e tentar conhecer aquela criatura. A gente só viu um lado da situação. Precisamos ouvir todo, precisamos entender a pessoa de uma forma holística. Eu preciso chegar perto verdadeiramente com intenção de empatia, de ajudar, de solidariedade, de chegar perto e ver se precisa de um apoio. Então, a gente precisa dominar o egoísmo. Muitas vezes a gente pensa assim, ó, tá pegando fogo lá na casa do vizinho, o que é que eu tenho a ver com isso? Ele que chama o corpo de bombeiro, é lá na casa dele, não é na minha, mas vocês acham que o fogo respeita paredes? Ele respeita limites do meu patrimônio, do outro? Não, gente. Ele avança e daí a pouco está aqui na minha casa. Então, se a gente favorece injustiças, no outro dia seremos nós vítimas de injustiça também. Então, a gente precisa entender que o presente é um presente mesmo, que foi nos dado por Deus, e a gente tem o livre-arbítrio de decidir. E a partir deste presente, eu consigo dar uma olhadinha lá para trás. Sabe como? O que eu estou vivenciando hoje? Eu dou uma olhadinha, eu tenho uma noção mais ou menos do que fui. Porque se eu estou vivendo, se não foi nessa encarnação, deve ter sido em outra. Olha a importância de você estudar as leis espirituais, entender os princípios básicos da espiritualidade. Então você vai entendendo que se eu estou com esse resultado, alguma coisa houve. Mas com esse presente também, eu consigo olhar para frente. Porque a partir daqui, eu modifico lá. Se eu não estou gostando do que estou recebendo, eu preciso plantar aqui para lá na frente colher. Porque a gente sabe que o que planta hoje não será hoje que vou colher. Porque tem um tempo. A gente olha para a natureza, ela nos ensina. Tem o tempo de plantar e o tempo de colher é um tempo diferente. Então, o presente, ele é um balizador para trás e para frente. Né? Chico Xavier já dizia, ninguém pode voltar para fazer um novo. Mas daqui para lá eu consigo sim, com as minhas atitudes no hoje, eu consigo ver lá na frente. Então a gente precisa também dominar o egoísmo. E a cegueira do fanatismo? Nossa, às vezes a gente tem aquilo como convicção, eu estou com a verdade, eu sou o certo e tenho essa cegueira e fico fanático a levar a verdade. Mas minha gente, o que é verdade? Pode estar comigo, pode estar com você, pode estar com qualquer um de nós. Eu tenho o meu ponto de vista, você tem o seu. O que é que precisa? Respeito. E aí quando a gente fica nessa cegueira, nesse disparate do fanatismo, a gente começa a colocar o nome de Deus para tudo. E aí eu começo a separar pessoas. Eu digo que Deus está comigo, não está com você, a depender do seu pensamento. Se discorda de mim, olha, Deus está comigo, eu ouvi. É um fanatismo. Eu preciso respeitar, ainda que sua opinião seja diferente da minha. Porque do lugar que você está falando deve ser diferente do meu. Do lugar que eu vim é diferente, é a evolução. Olha aí de novo, a escala evolutiva, a gente começa a compreender o comportamento de algumas pessoas. Se eu coloco um ponto aqui, cada um de vocês vai me dizer uma forma diferente desse ponto. Porque a depender do lugar da cadeira que vocês estejam, estarão vendo de forma diferente. E é importante a gente levar isso em consideração. Porque às vezes a pessoa está aqui no salão, é mais novo que eu, mas tem uma experiência espiritual longínqua. E traz isso, então não é só matéria, a gente precisa novamente olhar. E essa doutrina, ela é maravilhosa, porque ela tira mesmo desespero. Quando você pensar, aí você chora um pouquinho depois, não, mas isso é por causa daquilo, aquilo acontece. Vou respirar, eu vou passar, me ajude. E a espiritualidade está toda a postos para nos ajudar. É preciso confiar e desenvolver aquele relacionamento. As paixões orgulhosas, e quantas temos? Diversas paixões. E aí a gente vai desenvolvendo essas paixões de forma desenfreada e às vezes passa por cima do outro em nome da minha paixão, do meu orgulho desenfreado. É preciso também olhar para isso e acreditar que essa fé também vai transportar. Porque eu olho para mim, acredito, não sei vocês, mas eu olho para mim, quem era Ana Flávia de 5 anos atrás, que não aguentava algumas coisas, que tinha determinado comportamento, e hoje eu olho para mim e disse, nossa, como eu evoluí, será que fui sozinha? De jeito nenhum, eu sozinho não conseguiria isso. Mas a gente percebe que é possível com a fé, você sendo resiliente, você sendo confiante,
confiante e vigilante, você vai conseguindo transportar as montanhas e, de repente, você vai vencendo os obstáculos pouco a pouco. A fé robusta, o que é que ela dá ao indivíduo? A fé robusta é aquela fé que a gente sabe que ela está ali, que pode acontecer o que for, mas eu confio, eu já estou com um relacionamento maravilhoso com o Pai, eu e ele somos assim bem coladinhos. O que é que ela me dá, essa fé? Perseverança, porque muitas vezes, a depender do problema que vem de lá para cá, a gente pensa logo em desistir. Meu Deus, eu não sou capaz. Mas quando eu tenho essa fé robusta, consistente, eu persevero. Eu saio um pouco de cena, respiro, peço forças, faço oração, medito, leio algo, mas depois eu volto de novo para o cenário, arregaço as mangas e vou lutar novamente. Eu, desde novembro, eu venho passando uma situação pessoal complexa. E aqui nas reuniões mediúnicas eu tenho chorado bastante por conta dessa situação. Mas às vezes eu paro assim, vou desistir, eu não consigo, eu não sou capaz. Mas aí você encontra forças, você encontra leituras, a espiritualidade está ali perto de você. Você respira fundo, não, vou persistir. Então é essa força, e vai encontrando pessoas e pessoas e pessoas que vão atravessando. E depois, quando passa, você diz, nossa, eu estou conseguindo. Ainda não acabou totalmente, mas já está mais de 90% resolvido. E eu olho para mim e fico, nossa, será que fui eu? Como eu consegui? Porque lá atrás eu achei que não consegui. Quantas noites, só desse problema de novembro para cá, eu fiquei sem dormir, chorando por conta desse problema. Mas eu confesso, já mais de 90% já foi resolvido, porque essa perseverança não vai me baquear. Eu vou titubear um pouquinho, mas daqui a pouco arregaço as mangas e vou de novo, porque eu sei que tem um pai que toma conta de mim. E o mesmo pai que gosta de mim, gosta do outro, gosta de todos nós da mesma forma. E aí a gente levanta a cabeça e continua a caminhada. Essa fé robusta, ela também nos dá energia. É preciso ter energia para resolver as coisas, porque a fé ela tem que ser ativa. Nós vamos ver aqui que ela tem que ser ativa, porque a fé sem obra, ela é morta. Não adianta eu dizer que tenho fé, mas cadê a obra? Cadê a ação? Cadê a energia para resolver? Então, se eu não tenho essa fé, eu realmente vou ficar sem energia e até paralisada diante das dificuldades. Então, não é proibido parar, a gente precisa parar, a gente precisa respirar para não resolver as coisas de impulso. Porque muitas vezes, quando a gente não respira, não oxigena o cérebro, a gente toma as piores decisões. Porque se a gente respira 1 minuto que seja, você já toma uma atitude de forma diferente e com certeza mais acertada. Então, é preciso ter essa respiração e buscar essa energia, porque se você tem a fé robusta, com certeza ela está lá. Ela também dá recursos que fazem vencer obstáculos. É aquilo que eu falei, eu não entendi como foi que eu consegui, porque há poucos meses eu achei que não ia conseguir e hoje já estou finalizando. Eu olho e digo, meu Deus, Jesus, como eu consegui? Os recursos que estão aí invisíveis, e se a gente busca, a gente acha. Procure que você vai achar, peça, bata que a porta vai se abrir e eles vão estar todos ali sustentando você. Tenha certeza, se você tende a fazer o bem, vai estar toda uma espiritualidade lhe apoiando, lhe sustentando. O contrário também é verdadeiro. É preciso saber o livre-arbítrio, usar o meu livre-arbítrio de forma acertada, para que eu tome as melhores decisões e toda a espiritualidade vai estar lá nos sustentando, que é justamente esses recursos. Aparecem pessoas, aparecem situações, pensamentos, sonhos, seja lá o que for, mas você vai caminhando e vai sendo sustentado. E a fé vacilante? O que é que essa fé vacilante faz com o indivíduo? Ele dá incerteza. A gente fica, será? É? Não é? Com certeza você fica sem entender. Ela também dá uma hesitação, vou, não vou? Será que é para ir? Será que é para ficar? A gente fica realmente titubeando e às vezes não sai do lugar. E a gente também não procura os meios de vencer, porque não crer poder vencer. Ou seja, eu já não acredito, não vou nem me levantar daqui para fazer nada, porque eu já acredito que não posso vencer. Então, se eu não tenho essa fé robusta, ela está vacilante, ela vai me dar isso aqui. Então, é preciso a gente desenvolver esse relacionamento para que a gente consiga avançar e evoluir nesta encarnação. Mas é preciso, irmãos, vocês perceberem que fé, ela não se confunde com presunção. É preciso a gente estar bem
vigilante a isso, para que a gente não confunda. Porque a fé verdadeira, ela é aliada da humildade. A pessoa coloca a sua fé em Deus, mais do que em si mesma. Sabe que sem Ele, sabe que não pode nada sem Ele. Percebam, há uma parte que nos cabe, eu preciso confiar em mim, há uma parte que é de Deus. Mas eu tenho que perceber a minha humildade, tenho que deixar ver a minha pequenez, que sem Deus eu não posso. Eu sozinha eu não consigo, eu não seria capaz. Então eu tenho que ter essa fé verdadeira, que ela é humilde e olhar para cima e saber que tem algo maior que eu, que vai conseguir fazer. Mas isso não quer dizer que vamos ficar a mercê inerte. Não, eu preciso confiar em mim e também ter ação, porque tem a parte que é de Deus, mas tem a parte que me cabe caminhar. É preciso eu fazer o movimento, não posso ficar inerte esperando tudo que a espiritualidade resolva para mim. Não é dessa fé que estamos aqui a falar. E a presunção? É menos fé e mais orgulho, que cedo ou tarde terá de ser castigado pelas decepções e pelos fracassos que eles são infligidos. Percebam que a presunção, eu acho que eu sozinha consigo. Que Deus, que espiritualidade? Não, eu consigo resolver toda essa questão. É muito orgulho. É a pessoa achar supra-sumo que consegue resolver. Então a gente precisa entender que essa fé, eu preciso ter fé em mim, tem uma parte que me cabe, mas eu preciso acreditar que tem algo maior que vai reger, que vai cuidar e está orquestrado. Mas que eu preciso fazer a minha parte. Nesse contexto também tem a parte que me cabe, até porque nada vai vir de graça. Eu preciso ter o esforço, eu preciso fazer esse movimento de evolução. Então é para isso que estamos aqui. E temos que estar vigilante para não confundir essa fé com presunção. A fé sincera e verdadeira, ela é sempre calma. Ela dá a paciência que sabe esperar. Ou seja, eu sei que eu não consegui hoje, amanhã eu conseguirei. E se não conseguir? Algo não era para ser dessa forma. Eu tenho que confiar e ter calma. Deus está cuidando, eu estou fazendo a minha parte. Eu tenho que olhar e parar e perceber ao final do dia, fazer uma avaliação do meu dia todo. Eu consegui fazer a parte que me cabia, fiz todo o bem, no limite das minhas forças. Fazer um checklist, está ok. Então eu vou ter calma, porque o bem é o nosso advogado em qualquer lugar. Eu sempre digo isso. Às vezes vem uma dificuldade, eu digo, meu Jesus, aí eu fico vacilante, tentando questionar, depois eu digo, ó, eu confio no bem que eu fiz. Então, se está acontecendo, deixa acontecer. Alguma coisa quer me mostrar que eu ainda não consigo perceber. Mas logo ali na frente perceberei. Então, essa fé sincera, você se mantém calma. Seu ponto de apoio é na inteligência e na compreensão das coisas. Ou seja, não é uma fé cega. Eu preciso compreender, eu preciso entender o porquê das coisas, eu preciso ler, eu preciso buscar estudar. E aí você vai usando a compreensão através da inteligência. E quanto mais você compreende, mais fé você vai desenvolvendo. E mais ela vai ficando robusta a partir do momento que você compreende. Porque, convenhamos, a pessoa dizer não, porque não. A gente não quer ouvir o não, porque não. Nossos filhos não querem. Crianças de 5 anos não querem ouvir o não porque não. É preciso dizer, olha, não por causa disso, dentro do limite da compreensão dele. Claro que a gente vai olhar uma criança de 5 anos, o que é que eu posso falar para uma criança de 5 anos que ela entenda dentro da compreensão que é permitida a ela? É interessante. E aí ela participa desse momento, ela vai ser partícipe daquele combinado e aí ela entende, olha, não por conta disso, disso e daquilo, e aí é mais fácil de seguir obedecendo. Essa fé sincera também, ela calma na luta. Ela é sempre um sinal de força e confiança. Que a partir do momento que eu tenho a confiança, eu vou ficando forte. Eu vou ficando forte na luta e vou seguindo, caminhando para a evolução que vim fazer aqui nessa encarnação. Mas a violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. Às vezes a gente vê aquela violência, pessoas violentas, agressivas, às vezes é um sinal de fraqueza, quase sempre é uma fraqueza. E aí você olha para a pessoa, você precisa desenvolver a compaixão, porque eu sempre falo e repito, quem fere, minha gente, está ferido. É porque a gente olha logo e quer entrar no revide. E aí a partir do momento que você entra no revide, você se igualou. Qual é a diferença entre mim e a pessoa que me agrediu? Se eu entro na mesma vibração do revide. Então a gente precisa entender que aquela violência que vem, eu preciso entender, eu preciso identificar que ali tem uma dor. Que dor é que aquela pessoa está me chamando a conhecer, a ajudar, se possível for, a compreender. E isso não quer dizer que não vamos responsabilizá-la. Mas aí tem um momento de dizer, tem a hora e tem a forma.
Tudo isso a gente precisa ter essa sabedoria, essa expertise para conviver, porque não é fácil conviver, porque somos todos diferentes, estamos em graus evolutivos diferentes e não é fácil, mas é possível desenvolvendo sabedoria e fortalecendo a nossa fé. A fé religiosa, ela é de duas formas. É a fé cega, que não examina nada, aceita o falso como verdadeiro. Ou seja, é assim porque tem que ser assim, foi assim porque Deus quis assim. Eu acho que nós não estamos numa fase de levar tudo de forma cega. Aquela educação bancária que eu só recebo e balanço a cabeça. Não, eu preciso questionar. E não questionar para ser chata, não. Questionar para conhecer. Eu sou o tipo de pessoa que se eu não entendo, você tem que me explicar o porquê daquilo. E aí até que você me convence, porque às vezes eu entendi de uma forma e não era aquela forma. Você não se fez entender direito, pelo menos pode ser uma deficiência minha, eu não consegui. Me explique de novo. Então a gente precisa concatenar as ideias. Não temos tempo mais de fé cega, é preciso raciocinar. Eu preciso entender, eu preciso, acima de tudo, conhecer. E aí a fé raciocinada, ela tem por base a verdade. Não tem nada a temer do progresso das luzes, conhecimento, ciência. Ou seja, eu preciso ir compreendendo. E quanto mais eu compreendo, eu vou fortalecendo. A doutrina tem o lema que diz: se a ciência foi dúvida do que estamos dizendo aqui, fique com a ciência. E até hoje não foi comprovado. Então, assim, eu não estou acima da ciência do bem e do mal, mas eu preciso compreender. A minha fé precisa entender. Ela tem que palmilhar em algo sólido. E para ser sólido eu preciso estudar, eu preciso conhecer. Porque a partir do momento que eu compreendo, ou qualquer pessoa que compreenda alguma coisa, alguma lei, algum comando, a partir do momento que eu compreendo, fica mais fácil. Porque eu me sinto partícipe daquele movimento, eu fiz parte daquilo, eu combinei com você, eu entendi. Então a gente está no tempo de ter essa fé raciocinada, eu preciso entender. Então, são esses dois tipos de fé e a gente precisa desenvolver realmente a raciocinada. E por que não temos fé, Ana Flávia? Por negligência. Somos muito negligentes. Às vezes a gente olha para algumas coisas e empurra, como se diz, com a barriga, deixa lá, depois eu resolvo, empurra para baixo do tapete. Um momento, quando eu tiver tempo, eu vou resolvendo. E somos negligentes. Às vezes a gente não quer resolver algumas coisas. Essa é uma dificuldade de não termos fé. Medo de ser forçado a mudar os hábitos. Porque a partir do momento que eu tenho fé, que eu estudo, que eu conheço, naturalmente, gente, a gente vai mudando os nossos hábitos. E às vezes eu estou tão confortável e tem pessoas que batem, eu sou assim mesmo, eu falo isso mesmo e quem quiser que ouça. E a gente tem orgulho de ser assim. Mas quando a gente vai estudando, vai tendo fé, a gente vai mudando nossos hábitos naturalmente. E às vezes a gente não tem fé por medo de mudar esses hábitos, porque eles já são enraizados. Mas muda, como eu disse, processual. Aos pouquinhos a gente vai mudando os nossos hábitos, as nossas más tendências. Por orgulho, também temos medo de ter fé por conta de orgulho. Porque a gente recusa reconhecer uma potência superior. Às vezes eu tenho um orgulho tão exagerado que eu não quero acreditar que tem algo superior a mim. Não, eu consigo resolver tudo, eu sei fazer tudo. Não preciso não, de jeito nenhum. Então, muitas vezes, o nosso orgulho é muito grande e a gente tem dificuldade em ter a fé por conta de não acreditar que tem algo superior. Tem que ter algo superior. Será que a gente sozinho conseguiria? E aí a gente olha para algumas coisas, será que ali foi o dedo do homem? Como assim foi o dedo do homem? E a gente consegue ver Deus na grandeza do mar. Como é que a gente consegue ver o homem? E aí muitas vezes a gente não desenvolve essa fé por orgulho, por não acreditar que tem uma força maior. E seja o nome que quisermos chamar, Deus, uma luz, uma força superior, mas que existe. E a fé nata é um sinal evidente de progresso anterior. Às vezes a gente transita com pessoas na nossa caminhada, seja no trabalho, na família, no grupo religioso que participamos, que tem uma fé que nada abala, que a gente olha para aquela pessoa e diz, nossa, ela não vejo, acontece o que acontece, que força é aquela daquela criatura, né? Não tem gente que a gente olha assim, eu mesmo trabalho, eu sou assistente social, eu trabalho com muitos vulneráveis e às vezes é cada situação que me dá um tapa com luva de pelica, que eu digo, meu Deus, eu não conseguiria essa situação. E a pessoa ainda consegue botar um sorriso no rosto e seguir. Aí você vê, meu Deus, é uma fé nata. Por quê? É um progresso anterior. Aí novamente nós vamos para a reencarnação. Se não fosse a reencarnação, como explica isso? E nós estamos fazendo o que aqui hoje? Desenvolvendo nossa fé para a próxima reencarnação estarmos mais melhorados. É o que a gente espera, que saiamos daqui melhores do que chegamos nessa encarnação. Então essas pessoas que a gente olha assim, às vezes mais novos do que a gente na idade material, mas como essa pessoa foi exposta a tanta situação assim, que já está assim, com essa fé toda, como conseguiu?
É o progresso anterior que ela já fez, é o trabalho que ela já fez, que já chegou aqui, inclusive para nos ajudar. Então essas pessoas transitam com a gente para nos dar o exemplo e que a gente tenha forças para continuar seguindo. Mas diante disso tudo, você falou, mas como é que eu vou conseguir adquirir essa fé? Como é que eu consigo colocar essa fé robusta, esse relacionamento? É preciso uma base. E essa base é a inteligência perfeita daquilo em quem se deve crer. Para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. Então, é aquela coisa da fé raciocinada. Eu não preciso só ver. Veja, eu participo hoje em dia de reuniões mediúnicas. Eu não preciso só ver o que acontece lá. Eu precisei compreender. E para compreender, eu precisei passar um ano fazendo o estudo do desenvolvimento mediúnico. Então eu preciso entender, eu preciso ler. Não é de qualquer forma que eu vou chegar lá e eu vou ver e não vou entender, não. Sobretudo, eu tenho que compreender o que é que acontece ali. De que forma é que acontecem as coisas. Então, assim como as reuniões mediúnicas, é tudo na vida. A gente precisa, sobretudo, compreender. E aí a gente vai compreendendo e vai deixando a fé mais robusta, porque eu entendi como é que funciona. Agora eu sei, eu tenho a certeza. Eu só acredito, porque eu acredito hoje, amanhã eu posso não acreditar. Mas eu trago a confiança e tiro o desespero. Uma relação anterior com quem está desenvolvendo o progresso de confiança. Se eu perguntar aqui a vocês, se vocês acabarem de conhecer uma pessoa, vocês já vão confiar nela imediatamente? Sejamos sinceros. Não. Para a gente desenvolver a confiança é uma relação. Então aí eu pergunto, como é que está a nossa relação com Deus? Para a gente desenvolver essa confiança no nosso Pai, a gente precisa de uma relação com Ele. Eu não consigo confiar numa pessoa que eu acabei de conhecer, eu preciso ver, eu preciso estar interagindo com Ele para poder ir desenvolvendo essa confiança. E aí eu pergunto, e com o Pai, como é que a gente está essa relação? Será que eu tenho orado, eu tenho conversado verdadeiramente? Porque aí, a partir do momento que eu vou estreitando esses laços, eu vou fortalecendo e vou adquirindo a minha fé, porque ela é uma base de uma relação, não é imediato. Na vida material eu não consigo confiar. Você imagina a espiritual, que a gente não vê, de todo mundo que tem o dom da clarividência. Então é preciso desenvolver essa relação e aí a gente vai fortalecendo, vai confiando e vai entendendo os processos. Também é preciso ter uma constância de caráter. A mesma coisa no mundo material. Se eu convivo com uma pessoa que hoje ela fala a verdade, amanhã ela mente para mim, depois ela se compromete com uma coisa e não chega, diz que vai fazer tal coisa e não faz. Será que eu vou conseguir confiar nessa pessoa? Dificilmente não. Dificilmente não. Falando sinceramente com vocês, dificilmente. A mesma coisa é com Deus. Mas aí com Deus é mais fácil, porque quando você vê os atributos da divindade, Ele é imutável. Não tem como a gente barganhar com Deus, não tem como eu negociar. É imutável, Ele não derroga as suas leis. Então a gente vai vendo uma constância de caráter. A gente vai vendo que as coisas não mudam. É aquilo que gostemos ou não, que queiramos ou não, é aquilo ali. A gente precisa se adequar e entender o porquê das coisas, né? E aí fica um pouco mais fácil quando a gente tem essa constância de caráter. A instrução dos espíritos, José, espírito protetor, a fé deve ser ativa. É aquela coisa, a fé sem obra, ela é morta. Eu preciso ter uma ação. Ele fala que ela é a mãe de todas as virtudes. Através da fé eu desenvolvo várias outras, a compaixão, a paciência, a solidariedade, a partir do momento que eu tenho fé. E a consequência dela é a esperança, é a caridade. E a caridade é o amor em ação. Então, para eu fazer a caridade eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé no futuro, tenho que ter fé no irmão, ainda que ele me agrida, eu consigo olhá-lo com compaixão. É preciso que a gente tenha a fé. E ela é a base da nossa regeneração, porque dispersa todos os sentimentos nobres, instintos que conduzem o homem ao bem. Então, se eu tenho fé, naturalmente eu vou desenvolver todos os outros atributos para o bem. Outra instrução do espírito protetor, ele nos fala: a fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele primeiro, em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade. Veja, a gente tem a consciência que o germe foi depositado. Ele está lá, mas ele precisa eclodir, precisa crescer. E isso parte de uma vontade ativa, que eu preciso me movimentar para que isso aconteça. E Jesus, João 14:12 diz: aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também fará.
e fará maiores do que estas, porque vou para o Pai. Vós sois deuses. João 14:13. E o que pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, que a gente tenha consciência que nós estamos aqui com alguma missão. O Pai também nos confia e a gente precisa desenvolver algo porque Ele também espera. E para finalizar verdadeiramente, um autor desconhecido nos disse: a fé é a força silenciosa que move montanhas dentro de nós e nos conecta à certeza de que nunca caminhamos sozinhos. Então, meus irmãos, finalizo aqui com essa frase de um autor desconhecido, que a gente perceba que nunca, em hipótese alguma, estamos sozinhos. Ainda que não vejamos, ainda que não sentimos, mas guardem a certeza no coração, aquela certeza luminosa que nunca estamos sozinhos. Muito obrigada, muita paz a todos e que voltemos para as nossas casas em paz, né, e renovados. Eu falei para mim, espero que tenha ajudado vocês.